graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Sou Ivan Costa, esse é o nosso canal Reconciliados em Cristo. Estamos aí depois de um longo tempo sem as lives, né? Não vou dizer que estou retornando nos dias de hoje, porque nós em graça sempre avançamos ao alvo, sempre avançamos a Cristo. Eu estava planejando aí outros temas para dar início, né, às minhas lives, aos estudos acerca da Palavra de Deus, mas devido a um ocorrido aí na minha família, né, eu creio que alguns irmãos aí já sabem, eu resolvi fazer essa live, dando continuidade aí, falando acerca desse tema que está aí, né? Minha irmã voltou para casa. Exatamente, minha irmã voltou para casa. Talvez você esteja passando, talvez você já passou, talvez você fica se perguntando por que isso acontece em nossas vidas, né? Mas isso é algo que vai acontecer com todos. O que é, Ivan, que vai acontecer com todos? Nesses últimos dias aí, eu perdi, né? Perdi aqui para mim, nessa terra, nesse tabernáculo, a minha irmã mais velha, né? Que o título aí já disse, né? Que voltou para casa. Então, para nós que ainda estamos aqui nessa terra, é difícil aceitar isso daí. Eu já perdi meu pai, minha mãe, 2 irmãos e agora a minha irmã que partiu de volta para casa. Nós aqui nesse tabernáculo terrestre, dificilmente a gente aceita essas situações, dificilmente. Mas quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente conhece a graça de Deus, quando a gente vê com os olhos de Cristo, com a mente de Cristo ativada em nós, quando a gente vê com os olhos iluminados, a gente tem um outro entendimento, a gente tem uma outra interpretação acerca de o que é a morte, que não é uma morte, a morte dessa carne, mas o espírito, ele nunca morre. O espírito, ele nunca morre. Nós somos espíritos revestidos de carne. Somos espíritos revestidos de carne. Nós estamos de passagem aqui nessa terra. E devido a gente viver um longo tempo aqui, a gente acostuma viver aqui e esquece que a nossa verdadeira morada não é aqui. Talvez você esteja passando, talvez você já passou, assim como eu, por essa dor. Talvez você... E nós iremos passar, isso é fato. Nós estamos de passagem aqui nessa terra. Temos que aceitar isso. Temos que aceitar isso. E eu resolvi fazer essa live porque, de repente, você perdeu, entre aspas, a um ente querido da sua família que, de acordo com o sistema religioso, partiu sem aceitar Jesus. Partiu sem os rudimentos do sistema religioso. Aí você fica perturbado, aí você fica aterrorizado, aí você fica totalmente perdido. Nossa, agora como é que eu vou fazer? Meu irmão partiu, minha irmã partiu, minha mãe partiu sem aceitar Jesus. Foi para o inferno. Foi para o inferno. Abençoado. Deixa eu te dizer aqui,
quando a gente vai estudar a palavra de Deus, a gente tem que ir a fundo. A gente tem que mergulhar no contexto histórico, cronológico, temos que ir lá na raiz, aonde tudo começou. Nós temos que buscar os usos e costumes da época. A Bíblia não é um livro que foi escrito, a Bíblia é onde está a palavra de Deus. Não foi um livro escrito o ano passado. Então o entendimento nosso de hoje não é o mesmo de mais de 2000 anos atrás. Devido a várias traduções mal feitas, causou essa bagunça. Infelizmente, essa bagunça que transtorna vida, que destrói vidas, famílias, porque só colocam culpas. Só colocam culpas. Olha, abençoado, inferno para os judeus da época nada mais é, nada mais era, nada mais é do que sepultura, aonde nós iremos um dia. Inferno é sepultura. Essa sepultura que a minha irmã, nesse momento, está. Meus pais, nesse momento, está. Meus irmãos, nesse momento, está. Que algum ente querido de algumas pessoas que está nesse momento assistindo, ou depois irá assistir, também está. Inferno nunca foi um lugar, como se diz por aí. Nós temos que mudar esse entendimento dos nossos irmãos. Hoje eu me sinto triste, porque eu ainda estou acostumado com essa terra, mas a graça de Deus, que é o poder de Deus em nossa mente, ela nos traz refrigério. Quando a gente começa a entender, quando a gente entende isso que eu vou estar lendo aqui hoje para vocês, isso nos dá uma tranquilidade, nos dá um conforto. Eu não estou aqui para falar mal de A ou de B. De repente você esteja passando pelo que eu estou passando. Eu quero agradecer também, antes de eu começar aqui a leitura aqui, dos estudos, a cada um de vocês que enviaram mensagem de fé, de apoio, de sentimentos, né? Pessoas também que se sensibilizaram com a situação. Eu agradeço imensamente de coração a cada um de vocês, porque eu tenho certeza que foi mensagem vinda do coração. Agradeço. Olha, abençoado. De repente você tem aí alguém da sua família que morreu. Algumas pessoas dizem assim, olha, ainda bem que deu tempo, reconciliou com Deus, aceitou Jesus. Você abre a sua Bíblia, aí, em João 15, 16, olha o que está dizendo. Olha o que está dizendo. Não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e dê fruto, e os vossos frutos permaneçam, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, ele vos concederá. Olha, em toda a Bíblia, onde está a palavra de Deus, não existe uma passagem sequer dizendo que temos que aceitar Jesus, mas muito pelo contrário. Tem passagens dizendo que é Ele que nos aceitou, é o maior que serve o menor. Quem é o maior? É Cristo. Quem é o menor? É nós. E assim foi feito. Essa passagem que eu acabei de ler, Jesus estava conversando com alguém daquela época, era Jesus de Nazaré conversando com aqueles daquela época. Eu li essa palavra aqui apenas para você ver que é Ele que nos aceita. Ah, mas tanto quanto vos escolheu e tal. Jesus de Nazaré, o próprio Deus,
ele veio para os judeus. Leia Mateus 15, 24. Jesus disse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós não somos mais ovelhas e nós nunca nascemos em estado de condenação e perdição. Mas deixa, para uma outra oportunidade estaremos falando acerca disso daí. Vamos voltar ao tema da nossa live, onde o título aí é Minha Irmã Voltou para Casa. Por que ela voltou para casa, Ivan? Se ela não aceitou Jesus, é justamente pelo que eu vou ler aqui. Ela não aceitou Jesus, o corpo dela voltou ao pó, e o espírito, nesse momento, está nos braços do Pai. Presta atenção, abra sua Bíblia em Eclesiastes 12:7. Não sou eu que estou dizendo, eu vou apenas ler. Eclesiastes 12:7. E o pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus, o que deu. Eu vou ler o 8, versículo 8 de Eclesiastes 12. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. Viver nessa terra, tudo é vaidade. Olha, irmãos, preste bastante atenção nesse versículo 7 de Eclesiastes 12. Preste bastante atenção. Olha o que está dizendo. E o pó, essa matéria, volta à terra, como era. E o espírito, o que acontece com ele? Vai para o inferno? Não. O que acontece com o espírito? Volta a Deus, o que o deu. Por que ele volta a Deus? Uma pergunta há de se fazer, e eu vou responder aqui. Você volta a um lugar que você nunca esteve, nunca foi? Lógico que não. Nós só voltamos a um lugar onde nós já estivemos antes. Se o pó volta ao pó e o espírito volta a Deus, entendemos que já morávamos lá anteriormente. Nosso espírito já morava anteriormente lá. Está escrito, basta abrir o entendimento, basta querer entender, não basta ficar questionando. Tem que entender. Não adianta ficar questionando e falando alguns aí bobeira. O que volta para casa é o espírito. O que volta é o espírito. Não é a nossa carne. Essa carne aqui, ela vai para o inferno, ou seja, ela vai para a sepultura. Ela vai para a sepultura. A não ser que as pessoas são cremadas, jogadas no mar, por aí vai. Aí não. Mas as pessoas, às vezes falam por aí, pregam por aí, se não aceitar, vai para o inferno. Se você for nos cemitérios, tem pessoas que morreram aí há 200 anos, o corpo está lá. Ah, mas é quando Jesus voltar, Jesus, não vou entrar nem nessa questão. O pó já virou pó. Ah, mas o mar vai dar seus mortos. Isso foi no ano 70. Deixa isso por agora, vamos seguir em frente com acerca do nosso tema. Minha irmã querida de sangue voltou para casa. Voltou sim para casa. Estou entristecido, chorei, lógico, mas eu tenho a plena certeza de que isso é fato. Acompanhe comigo, Filipenses 3, 20 e 21. Olha o que está dizendo. Mas a nossa cidade está nos céus, não está no inferno, não está na terra, está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo. De repente você fala, aí, Ivan, está falando que espera o Senhor e Salvador. Aí eu te pergunto, você está analisando o contexto histórico, cronológico? Não.
Quando que essa carta foi escrita? Você já parou para analisar? Quando que ela foi escrita? Há 2000 anos atrás. Há mais ou menos 2000 anos atrás. Então eles esperavam o Salvador. E nós já nascemos com o Salvador em nossas vidas. Nós já nascemos. A carta não foi escrita ontem, não, gente. A carta aos Filipenses não foi escrita ontem. Foi há quase 2000 anos atrás. Então eu não posso pegar isso aqui e jogar para os dias de hoje e imaginar que estou esperando o Salvador à frente. Não. Volto a dizer, em breve aí eu estarei fazendo um vídeo acerca da vinda de Cristo, mas no meu canal tem lá vários, mas quero estar fazendo novamente. Porque é sempre bom, porque a mente da gente sempre está buscando informações melhores. Então, era eles que esperavam. E ele veio no ano 70 com juízo sobre os judeus. Não era para nós, não era juízo sobre nós. Se você ler Apocalipse 1, vai ver lá que fala as 7 igrejas da Ásia. Não está incluído o nosso continente. Vamos em frente, vamos avançar. Olha, Filipenses 3, 21. Filipenses 3, 21. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também assim todas as coisas. Ou seja, amanhã ou depois, quando nós deixarmos o nosso espírito deixar esse tabernáculo aqui e partir, assim como a minha irmã partiu essa semana passada, nós teremos, assim como ela tem, já tem um corpo glorioso igual de Deus. Então, se você está nesse momento passando pelo que eu estou passando, já passou pelo que eu já passei, se um dia você vier a passar, saiba que quem partir desse tabernáculo vai ter um corpo glorioso igual a Deus, não igual muitos estão falando por aí, que vai para o inferno, que vai ser queimado no inferno. Isso não existe. Isso não existe. Não tem um versículo na Bíblia que fala que o espírito vai ser queimado no inferno. O que fala em Eclesiastes 12, 7 é que o espírito volta para Deus. O que o deu. O corpo, sim, volta para o inferno, volta para a sepultura, volta para o pó. Carne e sangue não entra lá. Não entra. Em Apocalipse, eu não coloquei aqui não, fala que o inferno e a morte foram jogados no lago de fogo. Então, se você acredita que alguém que não aceitou Jesus vai ficar queimando no inferno a vida toda, o inferno também diz a palavra de Deus, já que você está futurizando, a palavra de Deus também diz que o inferno vai ser jogado no lago de fogo. E aí? Como que se explica isso? Não tem como explicar uma coisa dessa. O inferno, então, se deu mal também. É só pesquisar. Eu não falo... Eu quero fazer um vídeo falando sobre isso daí. Olha, que transformará, em Filipenses 3, 21, que transformará o nosso corpo, esse corpo aqui, abatido. Ele falou, essa situação aqui, Paulo ainda acreditava que na vinda de Cristo ele estaria vivo. E que seria transformado. Ele também achou que na vinda de Cristo ele estaria vivo e Jesus ia transformar o corpo dele e ele ia subir. Não, ele morreu antes. Isso é fato. Só basta ter a mente de Cristo ativada e analisar. Largar de pensar em dinheiro, largar de pensar em escravizar as pessoas e pregar a verdade. Por isso que ele fala aqui, que transformará o nosso corpo. Ele está falando referente àquele povo, os filipenses. Agora, nos dias de hoje, não. Nos dias de hoje, o pó volta o pó, o espírito volta a Deus. Não abrir e fechar de olhos. Nós vamos ler. Vamos continuar aqui. Olha, prestem bastante atenção agora. Hebreus 2,14. Isso é um versículo que
Eu duvido se alguém vai ler dentro de um sistema religioso. Duvido. Se ler, eu queria até ver como que eles vão explicar isso aqui. Mas não é esse o nosso objetivo aqui. O objetivo nosso é outro. Vamos lá. Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam da carne e de sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Não vou entrar nessa questão de diabo hoje aqui. Deixa para lá. Mas observe bem, visto como os filhos participam de carne e de sangue. Como eu disse anteriormente, que nós estamos de passagem, que nós somos espíritos revestidos de carne, aqui está uma prova. Está dizendo aqui, os filhos participam de carne e de sangue. Deus é pai de espíritos. Nós vamos falar aqui ainda acerca disso aí. Deus é pai dos espíritos, porque nós tivemos nossos pais segundo a carne aqui. Ele é pai dos espíritos. Visto como os filhos participam de carne e de sangue, ou seja, visto como o espírito revestiu-se de carne e de sangue, também ele participou das mesmas coisas, ou seja, o próprio Deus na pessoa de Jesus de Nazaré revestiu de carne e sangue, habitou num corpo humano aqui na terra. Tem muita informação apenas em um versículo, mas se você ler correndo assim, você deixa de perceber isso. Para se estudar a Bíblia, não é ler. Para estudar a Bíblia tem que ter paciência. Tem que abrir a mente, descontaminar-se de qualquer sistema religioso. Porque senão vai ser uma leitura tendenciosa. Vai ser uma leitura tendenciosa segundo o pastor, segundo o padre que me falou e tal. Mas nós temos que ler a Bíblia com a nossa mente aberta para o Espírito Santo de Deus nos ministrar a verdade. Isso sim. Não a uma pessoa igual eu, igual qualquer outra. Eu estou lendo aqui, mas quem vai realmente fazer isso, fixar em sua mente, em seu coração, é o Espírito Santo de Deus. Não sou eu. Eu apenas estou lendo e comentando. Vamos prosseguir. Antes de prosseguir, há uns anos atrás, se eu não conhecesse a graça de Deus da maneira que eu conheço hoje, eu estaria totalmente desesperado. Porque me falaram que se alguém morresse sem aceitar Jesus, ia para o inferno. Aquele inferno que nunca existiu, mas que muitos ainda acreditam. Muitos ainda acreditam. Então, se esse fato da minha irmã, que voltou para casa, tivesse acontecido aí, mais ou menos há uns 7, 8 anos atrás, eu estaria aqui muito mais desesperado. Mas hoje, eu sinto, mas eu tenho a plena certeza de que ela já está em casa, em um corpo glorioso, igual ao do Pai. Isso é maravilhoso. Talvez você já passou, está passando, ou um dia nós vamos passar. Essa palavra, eu acredito que vai te servir de conforto. Assim como está servindo para mim. Assim como está servindo para mim. Vamos continuar lendo. Hebreus 12, verso 9. Olha o que está dizendo. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigir, e nos reverenciamos. Não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Quem é o Pai dos Espíritos? Nós tivemos nosso pai segundo a carne. O meu pai segundo a carne chamava-se Jacino Antônio da Costa. Deus já levou, tem 16 anos. Minha mãe, Vicentina. Deus já levou há mais de 20 anos. Mas temos aqui o Pai dos Espíritos, o Eterno, o Criador dos céus e da terra, o Criador de todo o universo, o nosso Pai verdadeiro, o Pai dos Espíritos, o Espírito que nunca morre, nunca esteve, nunca esteve em situação de condenação,
de destruição. Nunca. Há pessoas que veem nesse mundo sem o Espírito, mas não é para os dias de hoje mais. Era para antes do juízo, ou seja, antes da cruz, que tinha um propósito por Deus. Falaremos em uma outra oportunidade. Mas nós, o nosso propósito com Deus, o nosso Espírito, nunca esteve em situação de condenação. Nunca esteve em situação de ir para o inferno e ficar queimando, como diz por aí. Eu quero que alguém me aponte na Bíblia, que está a palavra de Deus, um versículo que diz que o nosso espírito vai queimar no fogo do inferno. Vamos continuar. Prestem bastante atenção nesses dois versículos de Mateus 5, 29 e 30. Olha o que está dizendo. Observe-se se é o corpo, esse corpo, ou o espírito que vai para o inferno, ou seja, sepultura. Prestem bastante atenção. Isso é o próprio Messias, o próprio Deus, que disse. Mateus 5, 29 e 30. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Todo o teu corpo lançado no inferno. Não está falando que é o espírito. Ah, mas é a mesma coisa. Nananina não. Nananina não. É o corpo que era lançado no inferno, ou seja, na sepultura. Que diferença faz arrancar um olho, um braço, seja lá o que for, para ser lançado no inferno que o sistema religioso prega? Que diferença isso ia fazer? Não tem cabimento. Não tem cabimento. Aqui o que está falando que vai para o inferno é o corpo, não é o espírito. Olha aqui mais outro, 30. Mateus 5, 30. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Está percebendo? É o corpo, essa matéria, que vai para a sepultura. Porque Eclesiastes 12, 7, o espírito volta para Deus, porque antes ele já estava lá. Por que ele volta? Porque em Gênesis Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Qual era a imagem de Deus naquele momento? Qual era a semelhança de Deus no momento da fala? Nesse momento. Espírito. Espírito. E depois, versículos depois, ele disse, formamos um homem, e formou Deus o homem do pó da terra, ou seja, deu forma. Por que deu forma? Porque o homem era espírito, então precisava do espírito se revestir de carne. Aí ele foi feito do pó da terra. Por isso que Eclesiastes disse, o pó volta ao pó, porque foi de lá que nós nascemos, na origem nossa, essa matéria aqui, ó. E o espírito volta para Deus, porque anteriormente ele disse, façamos o homem conforme nossa imagem e semelhança. Deus é espírito, ele é pai dos espíritos. Então se você for lá em Gênesis, se eu não me engano é Gênesis 1, 26, por aí, pesquisa lá, eu não tenho certeza, pesquisa lá. Ele fala, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Era espírito. Então, o que volta para Deus é o espírito. O que volta para o pó é isso aqui, ó. Isso é fato. Vamos continuar. 2 Coríntios 5, verso 1 a seguir. Olha o que está dizendo. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, essa casa, deste tabernáculo se desfazer, temos de Deus um edifício. Não um edifício feito por mãos de homens, não.
uma casa não feita por mãos, eterna no céu. Ou seja, uma casa eterna no céu. Casa para quem? O nosso espírito, não para a nossa carne. 2. E por isso também gememos desejando ser revestido da nossa habitação, ou seja, do espírito, né? E por isso também gememos desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu, não da terra. Se todavia, estando vestido, não fomos achados nus. 2 Coríntios 5, verso 4. Porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal, esse mortal, seja absolvido pela vida, a vida eterna, lá com o Pai. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus. Quem está preparando aí para você a sua morada eterna? É seu pastor? É seu padre? É seu líder religioso? Aqui para nós em graça foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, ou seja, está garantido. Ele deu o penhor do Espírito, está garantido. Acabou. Não tem essa mais não. Não se deixe enganar por palavras desses pessoais que estão por aí pregando mentiras. Não se deixa. Continuando. Verso 6. E por isso estamos sempre de bom ânimo. Temos que estar. É difícil, é momento de dor, é momento de tristeza. Temos que estar sempre de bom ânimo. Sabendo que enquanto estamos neste corpo, ou seja, o nosso espírito estiver neste corpo, vivemos ausente do Senhor. Por que vivemos ausente do Senhor? A gente de maneira nenhuma, a gente quer ir para lá. A gente chora para não ir. A gente faz de tudo para ficar aqui. Infelizmente, a gente acostumou aqui. A gente, se pudesse, a gente até queria falar, não, eu quero viver aqui eternamente, mas é aqui. Graças a Deus que Deus é soberano e não vai fazer isso. Graças a Deus. Ele não vai fazer isso. Ele não faz isso. Verso 7. Aqui está entre parênteses, mas eu vou ler. Porque andamos por fé e não por vista. Mas entre parênteses a gente considera que esses entre parênteses que não faz parte dos originais, mas é algo coerente. Andamos por fé e não por vista. Verso 8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo. Vai desejar... O que vai deixar este corpo? É o Espírito. Para habitar com o Senhor. É assim que nós devemos estar. Desejando, em um tempo determinado por Deus, deixar esse corpo e habitar com Ele lá, eternamente, voltar para casa. Nós temos que nos preparar para esse momento de dor. Nós temos que estar preparados. Nós não temos que ir para um lugar onde fala, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você não fizer aquilo, você vai para o inferno. Se você não for assim, Jesus vai voltar e você vai ficar. Não, nós temos que preocupar com isso aqui, ó. Nós temos que preocupar com isso aqui. Por isso, verso 6, por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente no Senhor. Verso 8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. É assim que deveriam ensinar por aí. Verso 9. Pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, que quer presente, quer ausente, porque todos devemos comparecer até o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem, ou mal. Isso aqui foi antes do juízo de Deus no ano 70. Acabou.
Acabou. Então, abençoado, se você passou, está passando, e se porventura chegar a passar por essa situação, e eu sei que todos nós iremos passar, é inevitável. Certa vez um dos seus discípulos perguntou ao Messias se eles também iriam beber do mesmo cálice que ele. E ele disse sim, vocês irão beber do mesmo cálice que eu. Ou seja, irá passar pela morte também. Nós iremos beber do mesmo, porventura beberemos nós do mesmo cálice que o Senhor? Sim, vai beber. Ou seja, vocês vão passar pela morte, sim. Algumas pessoas estão esperando Jesus voltar nas nuvens e fazer assim, ó, pirilim-pim-pim, e transformar os corpos. Não vai acontecer mais nunca. Isso não vai acontecer nunca. O juízo de Deus foi no ano 70. Não vou entrar em detalhes aqui. Meu objetivo com esse vídeo é dizer que, assim como eu estou ainda em pranto, em dor, triste, cabisbaixo, você possa também, já passou por isso, está passando, se um dia passar, se você assistir esse vídeo, que você se sinta confortado, que você se sinta confortado por essas palavras, que você tenha garantia, que você tenha certeza que um dia estaremos com o Pai para sempre. Para sempre. Que um dia estaremos, assim como a minha irmã também já está na nossa casa, que está preparada, nós também estaremos. Jesus certa vez disse que ia preparar morada. Isso é um sentido figurado. Mas é de lá que nós viemos. Ah, Ivan, se nós viemos de lá, por que nós não lembramos nada de lá? Olha, abençoado, é uma pergunta bastante coerente e importante, né? Exatamente. E eu te pergunto, você lembra quando você esteve no ventre de sua mãe? Não. Mas depois você lembra de tudo que aconteceu aqui na Terra a partir do momento. Você lembra. Então, eu quero fazer um vídeo, qualquer dia desse, detalhando mais acerca desse assunto. E porque choramos quando perdemos alguém querido, né? É normal, nós acostumamos aqui com essa pessoa aqui na Terra. Nós acostumamos com esses nossos entes queridos aqui na Terra. Acostumamos a estar aqui nessa Terra. E às vezes não nos preparamos para esse momento. Mas espero que essa mensagem possa te dar um refrigério, um conforto e a certeza de que um dia estaremos de volta à nossa casa no céu. Se essa mensagem foi edificante para você, compartilha para que mais pessoas tenham conhecimento. Compartilha. Se inscreva no canal, deixe o seu like, dá o seu like e comentem, faça seus comentários, ok? Graça e paz, graça e paz.